Olá, bem-vindo a mais um estudo bíblico. Já estamos na lição número 17. Jesus e a missão da igreja. Se porventura você não fez as demais lições, procure nesta mesma página, tá? Todas as demais lições, ok? E se porventura você ainda não enviou este estudo bíblico para os seus amigos, aproveite, pega o link aí, ó, e envie para todos os seus amigos, ok? É muito importante, os seus amigos também precisam ir para o céu. E o objetivo deste estudo é mostrar para você a direção da eternidade, a direção do céu, tá? Propósito de vida. Qual é a razão de sua vida? A resposta a esta questão define qual é sua missão. Viver sem uma missão é como caminhar sem rumo. Acima de tantos objetivos nobres que têm sua razão de existir, há uma missão que vale a pena o investimento de todos os nossos recursos. A salvação de pessoas. Essa é a solução definitiva para os dramas humanos e todas as formas de injustiça. Essa missão é uma tarefa de grande responsabilidade, entregue por Deus a cada um de seus seguidores. De fato, Jesus nos atribui uma importante missão. Vão e façam discípulos. Mateus 28 e 19. Todos que são chamados ao reino de Deus devem sair em busca de novas pessoas, ensinando-as sobre o Salvador. Embora essa pareça uma missão muito difícil, não devemos temer. Recebemos de Cristo a maravilhosa promessa de que Ele vai à nossa frente. Nosso Consolador. O Espírito Santo está conosco todos os dias em nossa missão até o fim dos tempos. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5, versos de 1 a 11. O tema do texto aqui é a pesca maravilhosa. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5, versos de 1 a 11. Vamos ver o que é que a palavra de Deus tem para a gente neste estudo. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezarete e viu estar 2 barcos junto da praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar, alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. E rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal, que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Muito bem, uma história extraordinária, né? A pesca maravilhosa. Alguns dos discípulos de Jesus eram pescadores, homens simples, mas acostumados à dura atividade do mar. A pesca também era o seu meio de sobrevivência. Quando havia peixe, eles tinham condições de manter a família. Naquele dia, além do cuidado do Pai para com eles, Cristo queria lhes ensinar uma lição mais profunda. Os discípulos não haviam conseguido nada, mas Jesus disse a Pedro que voltasse e lançassem as redes novamente. Talvez Pedro tivesse respirado fundo e pensando consigo mesmo: o que esse homem entende de pescaria? Pedro, porém, confiava em Jesus.
O que ele não esperava era que essa confiança lhe renderia muitíssimo mais do que ele poderia imaginar. Ao puxar as redes, quase se rasgaram de tanto peixe. Diante do maravilhoso milagre, restou a esse discípulo se prostrar aos pés de Cristo e aceitar imediatamente o convite do Mestre. Qual foi o convite de Jesus a Pedro, que também é feito a você hoje? Vamos para a nossa primeira pergunta. Abra sua Bíblia lá em Atos, capítulo 1 e versículo 8. Atos está aí no Novo Testamento, tá? Depois de João, depois de Lucas, tá? Atos, capítulo 1 e versículo 8. Que missão Jesus nos confiou? Atos 1 e verso 8, Atos capítulo 1 e versículo 8, diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Agora abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 18. Capítulo 5 e versículo 18. E o texto diz assim: E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5 e 18. Agora 2 Coríntios 5 e verso 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, que missão Jesus nos confiou? Então, vamos lá. Lá em Atos 1 e 8, mas vós serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Lá em 2 Coríntios, nos deu o ministério da reconciliação. E 2 Coríntios 5 e 20, somos embaixadores em nome de Cristo. Então nós temos uma missão muito especial aqui nesta terra. Segunda pergunta: qual é a maior alegria de um servo de Deus? Abra sua Bíblia em João capítulo 3, em 3 João, tá? Capítulo 1 e verso 4. 3 João, capítulo 1 e verso 4. Qual é a maior alegria de um servo de Deus? E o texto diz assim: Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade, Então, resposta: a maior alegria de um servo de Deus é ver as pessoas para quem ele testemunhou vivendo de acordo com a verdade revelada na Bíblia. Muito importante. Então, todos têm a capacidade de testemunhar, de falar do amor de Deus para as pessoas. Todos nós. Vamos para a terceira pergunta. Qual é o chamado de todo filho de Deus? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 13 e versículo 47. Qual é o chamado de todo filho de Deus? Atos 13 e 47. Porque o Senhor assim nolo mandou, e eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Qual é o chamado de todo filho de Deus? Assim como Israel deveria ser uma luz para o mundo, somos chamados a ser um instrumento para a salvação de outros. Olha que importante. Então nós somos chamados para ser um instrumento na salvação de outras pessoas, Muito importante. Pergunta número 4. Como nossa vida pode ser um testemunho ao mundo? Como nossa vida pode ser um testemunho ao mundo? Abra sua Bíblia em João capítulo 13, versos 34 a 35. Como nossa vida pode ser um testemunho ao mundo? E o texto diz assim: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, como nossa vida pode ser um testemunho ao mundo? Os verdadeiros discípulos de Jesus mostrarão em sua vida o mesmo amor que caracterizou o ministério de seu mestre. Então, amar uns aos outros. Quinta pergunta: por que devemos testemunhar? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, 17 e 20. Por que devemos testemunhar? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo.
de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, por que devemos testemunhar? Devemos testemunhar a resposta. Devemos testemunhar porque somos embaixadores de Jesus. Muito importante. Tá? Pergunta número 6. O que Deus nos concede a fim de testemunharmos? O que Deus nos concede a fim de testemunharmos? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versos 8 e 11. O que Deus nos concede a fim de testemunharmos? E o texto diz assim: por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então, o que Deus nos concede a fim de testemunharmos? Resposta: Deus nos concede diferentes dons para que testemunhemos de Jesus, edifiquemos a igreja e preservemos a unidade da fé. Muito importante. Pergunta número 7. Como testemunhar aos que não conhecem Jesus? Como testemunhar aos que não conhecem Jesus? Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 4, verso 2, e depois depois versos 5 até o 6. 4, verso 2, depois do 5 até o 6. E o texto diz assim: perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então, como testemunhar aos que não conhecem Jesus? Resposta: devemos orar, agir com sabedoria, aproveitar todas as oportunidades de pregar o Evangelho e nos preparar para ensinar a palavra de Deus. Muito bem. Compromisso de fé. Entendi que a maior alegria de Deus é saber que seus filhos andam na verdade. Portanto, quero honrar o Senhor levando pessoas a Ele. Então, a nossa missão aqui nessa terra é falar de Jesus para as pessoas. Para você falar de Jesus, é só estudar a Bíblia. Estude a palavra de Deus e você vai conhecer a Jesus e você vai falar de Jesus. Por que Jesus veio aqui, neste mundo, nos dar a vida, né? Nos conceder o perdão, nos conceder a misericórdia? Qual o motivo disso? O motivo é que essa terra ela vai ser destruída. Jesus não está satisfeito com tanta violência, tanta coisa ruim, tanta miséria nessa terra. Deus não está feliz com isso, não está satisfeito com isso. E para que nós, pecadores, tivéssemos o direito de vida eterna, ele veio e pagou o preço da condenação por nós. A lei dizia, certamente morrerás, vocês estão condenados. E Jesus veio e pagou o preço da condenação por nós. Né? Para que a lei não fosse quebrada, ele morreu, pagando o preço por cada um de nós. E é essa a nossa missão, avisar as pessoas, olha gente, Jesus não está feliz com esse mundo cheio de violência, cheio de coisas ruins. Ele deu a vida para que você pudesse ter o direito de vida eterna, para que eu pudesse ter o direito de vida eterna. Essa é a nossa missão, falar para as pessoas. E o tempo, cada dia que passa, o tempo está ficando mais curto. As pessoas das nossas ruas, né? Os nossos amigos de escola, os nossos amigos de trabalho, essas pessoas precisam saber. Elas precisam saber que Jesus as ama profundamente, a ponto de morrer por elas. E elas precisam se preparar, porque esse mundo vai ser destruído, vai ser queimado. Deus vai criar uma outra estrutura social, uma nova estrutura social, onde não tem mais tristeza, não tem mais pranto, não tem mais nada, tudo que é de ruim não vai mais existir, né? Depressão, estresse, ansiedade, não vai ter mais isso.
Uma mãe preocupada com o filho que vai para a rua, né? Sai para a rua com medo de uma bala perdida, insegurança, né? Então, Deus vai refazer a terra. Ele vai refazer tudo. E nós, todos nós, que conhecemos a Jesus, temos uma missão. A missão é avisar para as pessoas. Gente, se preparem. Se preparem, entregue a sua vida para Jesus. Se preparem, porque esse mundo será destruído. A palavra de Deus diz que eis que crio, Deus disse, né, na sua palavra, eis que crio novos céus e nova terra que habita a justiça. Porque os primeiros céus e a primeira terra passou. Tudo que você vai estar vendo na terra aí vai ser queimado, não vai sobrar nada. Só vai sobrar você e o seu caráter. Então hoje é o dia de você entregar a vida para Jesus. Se você ainda não fez um concerto com Deus, não entregou a sua vida para Jesus, aproveite esse momento. Entregue a sua vida para Jesus agora. Agora é o momento. Se você ainda não conhece a Igreja Adventista do Sétimo Dia, procure no seu bairro a igreja mais perto da sua casa. Tem uma igreja adventista aí. Faça uma visita, chega lá, fala com o pastor, com o ancião, com o diácono. Olha, eu estou estudando a Bíblia, eu quero entender mais, porque eu quero me preparar. Eu quero me preparar para a volta de Jesus. Vai lá, faça uma visita e já de cara já fala com o pastor que você quer se preparar. Eu quero me preparar para me ser batizado ou batizada, eu quero entregar minha vida para Jesus. Feche os seus olhos agora e eu vou fazer uma oração especial para você, ok? Querido Deus e Pai eterno, eu quero entregar agora esse teu filho, essa tua filha em tuas santas mãos. Ele ou ela está fazendo um pacto com o Senhor de consagração. Ela quer ser um missionário do Senhor, quer entregar a vida para o Senhor. E eu quero te pedir a tua bênção, Pai, sobre este teu filho e tua filha. Abençoa, Senhor. Abençoa, para que o nome dele ou dela esteja registrado no livro da vida. Nós sabemos que essa terra vai ser queimada, vai ser destruído, e que Jesus foi torturado na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter o direito de vida eterna. Conceda, Senhor, a este teu filho, a esta filha, a oportunidade de registrar o seu nome no livro da vida. Conceda a ele ou ela esta oportunidade, Pai. Tem misericórdia, Senhor, tem compaixão. Nós entregamos as nossas vidas neste momento ao Senhor, em nome de Jesus. Meu querido, minha querida, está abençoado, está abençoada em nome de Jesus.